aqui nos nossos estúdios a Luciana Tadeu, a nossa correspondente de América Latina. Luciana, a gente tem visto agora imagens ao vivo, não são na Venezuela, são no Chile. A gente tem muitos venezuelanos no Chile. Você trouxe essa informação durante as eleições. Tanto é que a vitória da ultradireita no Chile, um dos motivos foi a alta migração de venezuelanos ao país aqui da América do Sul, que é uma questão que também tem preocupado muito o Brasil. E a gente trouxe essa questão de uma crise migratória sem precedentes, que é um dos radares aí de alerta do governo brasileiro. Como você tem visto essa possibilidade? Eu gostaria que você falasse também sobre o tom que as autoridades venezuelanas têm usado diante dessa captura do ditador Nicolás Maduro. Oi, Uribe, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é uma possibilidade que haja um grande fluxo de venezuelanos saindo da Venezuela. Isso, claro, se houver uma continuidade, né, desses ataques pelos Estados Unidos ou algum tipo de reação militar da Venezuela, o que a gente não vê até agora. É importante ressaltar que esses ataques aconteceram pelos Estados Unidos e a gente não tem informação de uma resistência. A gente lembra que nesses últimos meses, Maduro falava de ter 5.000 mísseis antiaéreos, mísseis russos, e a gente não tem informações de que houve resistência por parte da Venezuela a esses ataques que aconteceram. Mas se houver realmente uma situação de continuidade desses ataques, existe essa preocupação de uma saída massiva de venezuelanos do país. De fato, a Colômbia já anunciou que vai instalar um posto de atenção humanitária, de atendimento humanitário na fronteira. As pontes que conectam a Colômbia com a Venezuela são um local de grande fluxo migratório, principalmente nesses momentos de mais dificuldade na Venezuela. E o que a gente tem visto por parte das autoridades venezuelanas é uma tentativa de afirmar que existe uma coesão civil-militar, cívico-militar, que as pessoas vão sair às ruas para defender o regime venezuelano. Tentam mostrar imagens disso, inclusive de pronunciamentos de governadores da Venezuela, chavistas, governadores se manifestando contra essa captura de Nicolás Maduro, essa captura que o regime venezuelano está qualificando como um sequestro, de fato pedindo que os Estados Unidos informem qual é o paradeiro de Nicolás Maduro. Afirmam que não sabem aonde Nicolás Maduro está, nem ele, nem a então primeira-dama da Venezuela, Cília Flores. A gente não tem nenhum tipo de pronunciamento das autoridades venezuelanas falando em algum tipo de renúncia de Nicolás Maduro. Então, por enquanto, o discurso é de resistência, de que eles vão resistir, com o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, afirmando que vai colocar forças totais militares nas ruas para resistir a essa situação. Diosdado Cabello, que é o ministro do Interior responsável pelas forças policiais da Venezuela, falando que os venezuelanos vão vencer essa batalha contra os Estados Unidos. Então, o discurso até agora é de que o regime venezuelano vai resistir, e pedindo também informações sobre o paradeiro de Nicolás Maduro. Inclusive, há pouco falei com o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, e perguntei como estavam as coisas na Venezuela, e ele me respondeu simplesmente firmes. O que as autoridades venezuelanas estão afirmando é que nesses ataques houve ataques em regiões onde havia civis, e que estão averiguando para ver se há mortos e feridos nesses ataques que foram realizados pelos Estados Unidos, Uribe. É importante a gente ter nesse breaking news a nossa Luciana Tadeu, porque ela tem fontes na Venezuela. A Luciana cobriu as últimas eleições fraudadas pelo regime ditatorial na Venezuela, e ela tem fontes dos dois lados. Na oposição já conversou, por exemplo, já entrevistou a Maria Corina Machado, e ao mesmo tempo tem fontes no governo Maduro. O que causa muito espanto, né, Luciana? E eu acho que também causou a você, a gente estava conversando aqui fora das câmeras, é essa reação de surpresa da Venezuela. Não era segredo para ninguém que Donald Trump fazia essas ameaças. Nos últimos tempos, inclusive, a última fala de Nicolás Maduro, ele reconhecia os cartéis e oferecia ajuda aos Estados Unidos para combater os cartéis. Agora, essa omissão, essa falta de reação mostra que a Venezuela foi pega de surpresa de fato. Eles não esperavam que Donald Trump fosse cumprir a promessa, né?
Exatamente, Uribe. É importante lembrar também que nesses últimos dias, a Venezuela, as Forças Armadas da Venezuela divulgaram diversas informações de aviões abatidos pela Venezuela. Aviões que, segundo o regime venezuelano, eram relacionados ao narcotráfico. Inclusive falou de aeronaves que foram abatidas perto da fronteira com o Brasil. Então, eles têm tentado, nesses últimos meses, mostrar um poderio militar que, pelo menos até o momento, a gente não viu reagir a esses ataques, né? A própria questão dos mísseis mencionados por Nicolás Maduro, mísseis antiaéreos russos que Nicolás Maduro afirmou que tinha em um dos seus discursos, pelo menos não temos informação de que isso tenha sido usado para evitar esses ataques dos Estados Unidos. Ainda também não temos, né, detalhes de informação como eles aconteceram, somente dessas questões dos bombardeios em diversos pontos de Caracas. Inclusive, só para situar, esses bombardeios aconteceram, por exemplo, na Assembleia Nacional da Venezuela, sede do parlamento. Isso fica no centro de Caracas, claro, durante a madrugada, o que deve ter evitado que civis fossem atingidos, mas uma região no centro de Caracas, onde fica a Assembleia Nacional, também o Forte Tiuna, que é uma instalação militar muito importante da Venezuela. De fato, é o quartel para onde Hugo Chávez foi levado quando ele foi preso na tentativa de golpe de 2002. Foi para lá que Hugo Chávez foi levado, né, nesse golpe militar e empresarial que ele sofreu em 2002. Bases antiaéreas foram atacadas na Venezuela. A estação de La Carlota, que também é um ponto militar muito importante. Então, foram ataques muito cirúrgicos, como diziam as fontes que iriam acontecer, ataques cirúrgicos. Agora, o que a gente precisa ver é se isso vai gerar uma ruptura militar, por quanto tempo as autoridades venezuelanas vão continuar com esse discurso de resistência, afirmando que vão desistir, convocando a população para sair às ruas, convocando todas as forças chavistas para se manifestarem, pedindo uma prova de vida de Nicolás Maduro, ou se isso vai gerar algum tipo de fratura nos militares venezuelanos e vai haver alguma tentativa de um setor assumir o poder. Precisamos saber, ainda é uma incógnita, se houve algum tipo de negociação para a saída de Nicolás Maduro. E agora é importante também olhar para os principais personagens do chavismo. Então, por exemplo, a vice-presidente Delcy Rodrigues, que é uma figura muito importante, de muito poder no chavismo, que foi, inclusive, né, uma das pessoas que reconheceram essa captura de Nicolás Maduro, dizendo que não tinham informação de onde Nicolás Maduro está e pedindo uma prova de vida de Nicolás Maduro. Outro personagem muito importante é Diosdado Cabello, que é o ministro do Interior, responsável hoje pelas forças policiais, já foi presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e é uma pessoa que, quando Hugo Chávez ia passar por operações em Cuba para tratar daquele câncer, e ele diz para a população venezuelana que, em sua ausência, deveriam votar em Nicolás Maduro, isso lá em 2013, antes dele ir para Cuba. No final de 2012 foi esse discurso, ele acaba morrendo em 2013, que leva depois à eleição de Nicolás Maduro em abril de 2013. Quando Chávez faz esse pronunciamento dizendo que as pessoas deveriam votar em Nicolás Maduro, Diosdado Cabello é o personagem que está ao lado dele. É um discurso em que aparece Chávez, Diosdado Cabello e Nicolás Maduro. É considerado o número 2 do chavismo. Outro personagem muito importante nesse círculo chavista que sustenta o poder sustentava até agora o poder de Nicolás Maduro na Venezuela é Vladimir Padrino López, que é o ministro da Defesa da Venezuela, que mantém esse discurso de nos atacaram, mas vamos resistir, não vão nos submeter. E outro personagem muito importante é Jorge Rodrigues, que é o atual presidente da Assembleia Nacional. Ele é irmão de Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente, e também é considerado um dos nomes mais importantes do chavismo, da sustentação desse governo, e inclusive foi negociador do chavismo com os Estados Unidos em diversas oportunidades e era um dos principais interlocutores do regime chavista com o Brasil, Uribe.